Nós vamos ler nessa noite Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eu acho que desse jeito a iluminação tá boa, fora da palavra, né? Vocês preferem assim, mais clarinha? Também. Ficou bom. A palavra do Senhor diz assim, ó. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Isso aqui é muito importante você guardar essa parte. A palavra continua dizendo assim, ó: Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsa da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite, oramos e clamamos a Ti, para que venha falar aos nossos corações, que através da Tua palavra possa curar, libertar, salvar, trazer o Teu amor a nós. Me use, Pai, como instrumento em Tuas mãos, e que nessa noite a Tua palavra seja transformadora, reconciliadora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há amor igual, não há amor igual ao do Senhor, não há. Quando nós começamos a ler essa história, começa a vir muitas coisas no coração, começo a pensar em muitas coisas que vivemos, muitas coisas que fazemos. As nossas ações, as formas de lidarmos com as pessoas, a forma que amamos, a forma como somos amados.
E eu não consigo enxergar um amor semelhante ao de Deus. Não há amor igual. Dentro dessa história aqui hoje, nós vamos ver que mesmo até o final, quando você pode estar pensando assim, olha o que Deus fez com Caim. Deixou uma marca sobre ele. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Mas o que eu quero começar falando com vocês é sobre um coração. Um coração que agrada a Deus. Ontem, enquanto eu estava refletindo, estudando mais sobre essa mensagem que Deus havia colocado há um tempo no meu coração, eu fiquei preso nessa parte. E eu comecei a fazer uma pergunta a Deus. Falei, Deus, como te agradar? Como agradar a Deus? Já parou para pensar, refletir sobre isso? Como agradar a Deus? Porque aqui a palavra de Deus é bem clara em dizer que Deus, ele se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Mas o porquê? Como agradar a Deus? Aqui nós lemos a primeira menção de uma oferta espontânea. Deus não pediu para que Caim trouxesse oferta para ele. Não foi algo imposto, não foi algo que alguém falou para que ele fizesse. Ele fez de livre e espontânea vontade. Por quê? Foi recusado. Por quê? Mas é interessante, quando nós lemos a mensagem, é muito claro. Não foi somente a oferta recusada. Foi também o próprio Caim. E aqui, Deus começou a falar no meu coração sobre como agradá-lo, Porque não importa a sua entrega, não importa a sua oferta, nós estávamos há pouco aqui falando sobre dízimos e ofertas, não é sobre você entregar ou não, é sobre o seu coração, é sobre você ter uma vida que agrada a Deus. Mas aí começa a ficar mais complexo, como agradar a Deus, como ter uma vida que agrada a Deus. Como? E orando, e lendo, e estudando. Veio uma passagem no meu coração que diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. E ao ler essa passagem, Deus trouxe a resposta ao meu coração. Como agradar a Deus? É não querer agradar a si mesmo. A primeira parte de você agradar a Deus é você entender que você não consegue agradar a si mesmo. Porque quando você é uma pessoa que deseja em todo tempo ser reconhecido, todo tempo que as pessoas olhem para você, todo tempo você tem recompensa daquilo que você faz, você se torna uma pessoa arrogante, você se torna uma pessoa prepotente, você se torna alguém insuportável. Para agradar a Deus, nós temos que primeiro, se despir de nós mesmos. Entender que a palavra nos ensina que se nós hoje somos fortes na fé, nós temos que auxiliar aqueles que ainda são fracos. Aí começa a ter mais sentido. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, para agradar a Deus, eu não quero mais ser agradado, e eu quero que o outro seja edificado. Eu quero que o outro receba daquilo que eu achava que tinha o direito de receber. Por quê? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre ele. Como cristãos, nós precisamos começar a viver um evangelho que nos mostra a realidade do que realmente é sermos cristãos. É levar os insultos, é levar as zombarias, é levar sobre si todas as dores. É não mais
fazer algo para desejar receber alguma coisa em troca. É não mais ser alguém que entrega algo porque sabe que pode receber um bem daquilo que está fazendo. Nós não fomos chamados para fazer ações de graça, nós fomos chamados para nos despirmos de nós mesmos em todo o tempo, daquilo que nós fizermos para o outro, que as pessoas enxerguem agora Cristo em nós e não mais aquilo que somos. A forma de agradarmos a Deus é demonstrarmos a Ele que agora a nossa vida não nos pertence mais, mas estamos rendidos a Ele, entregue ao nosso Senhor, e que as nossas ações resultam em edificação ao próximo. Aí a gente começa a entender, a oferta de Caim foi recusada, não por aquilo que ele entregou, mas pela forma. Um coração que não desejava agradar ao próximo, porque é muito claro assim que a sua oferta é recusada, o que ele faz? Ele se ira, ele se irrita, ele fecha a cara, ele se emburra, ele age como uma criança mimada. Ele age como meu filho, que tem 3 anos. Quando você fala não, fecha a cara, emburra. Um coração que não faz de uma forma genuína, um coração que não faz buscando receber algo em troca, quando recebe uma negativa, age na imaturidade. Não dá mais para sermos homens e mulheres de Deus que agimos o tempo todo na imaturidade. Para sermos esses homens e mulheres fortes na fé, que auxiliam aqueles que estão fracos, precisamos ter maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual. Crescer na fé, crescer na fé. E um primeiro ponto para que você possa começar a vivenciar disso, através da maturidade espiritual, da maturidade emocional, é você começar a se alegrar com as conquistas do outro. É se alegrar. Aquele que se alegra com as conquistas do outro, começa a vivenciar de um processo e um crescimento em sua própria vida. Porque agora ele começa a entender a verdadeira essência do Evangelho. Porque Jesus, ele vem e nos chama para amar a Deus sobre todas as coisas, mas para amar ao próximo como Ele amou. Ame ao próximo como ama a si mesmo. Não dá mais para você ser alguém que quando você faz algo, você recebe uma negativa, você se entristece, mas que pior ainda, quando alguém faz a mesma coisa que você, ele é ali reconhecido e você se entristece. Nós precisamos nos alegrar com as conquistas do outro. Sermos pessoas que têm um coração que deseja que o outro vivencie coisas melhores do que nós. Na quinta-feira nós encerramos aqui, ficaram algumas pessoas comigo, e eu lembro que depois a gente estava conversando, e eu falei assim, ó, tá vendo? Tinha umas 4, 5 crianças, meu filho, os filhos de alguns líderes aqui. Eu falei, sabe tudo que estamos fazendo aqui como igreja? Não é para nós, é para eles. O nosso coração tem que entender que tudo aquilo que estamos fazendo é para que eles sejam muito, mas muito melhores do que nós. Para que eles vejam Cristo em nós e possam vivenciar esse Evangelho que continuará transformando gerações. Agradar a Deus é você hoje entender que assim, o Evangelho não é para você. Não é para você. Ele vem e te transforma, mas ele vem e te faz alguém que é participante. O seu maior prazer no Evangelho tem que ser quando uma pessoa conhece a Cristo através da sua vida e da sua história. A Flávia estava comigo na quinta-feira à noite. Nós já havíamos chegado em casa, ficamos aqui até tarde, depois fomos no hospital orar pela Yasmin. E ao chegar em casa, eu recebi uma mensagem num grupo, na verdade. E era o grupo de batismo. Eu comecei a chorar na hora eu comecei a chorar.
Ali eu falei para ela, olha que notícia maravilhosa. O que aconteceu? Eu falei, olha só, quem vai batizar? É incrível ver aquilo que Deus faz através da sua vida. Pessoas têm sido edificadas, pessoas têm sido transformadas, porque você tem entregado um evangelho verdadeiro para elas. Eu falei, olha só, ele vai batizar. Quantas conversas tivemos, quantas conversas os meninos tiveram, quantas conversas ele teve com as pessoas aqui na igreja, quantas realidades ele viveu. E eu sei que, com certeza, a sua esposa deve estar muito feliz nesse momento. Era o desejo do coração dela. Eu, por muitas vezes, confesso para vocês, eu tive vontade, não somente com ele, mas com muitas outras pessoas que já aconteceram situações assim, de chegar e falar assim, ó, bora lá, cara. Você é um cara incrível, mas você precisa de Jesus, e vamos batizar, vamos vivenciar as coisas que Deus tem para você. Vem e puxar de uma forma assim que a pessoa... Mas não é dessa forma. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que o Espírito Santo faz. E Ele quer usar você, o jeitinho que você é. E eu fiquei muito feliz em ver que Ele tomou essa decisão. Não só Ele, mas são 15 pessoas que irão batizar. Cada um com a sua história, cada um com aquilo que Deus tem colocado no coração, mas cada um que olha para alguém que está aqui, ou que não está aqui nessa igreja, mas que faz parte daquilo que ele está vivendo hoje. Agradar a Deus, nós temos esse sentimento no coração de entender que não importa as conquistas terrenas, não importa as recompensas terrenas, mas sim essas recompensas que fazem com que as pessoas venham, vejam Jesus através de nós e se rendem a Cristo através daquilo que Ele fez em nossas vidas. Isso é agradar a Deus. Isso é maravilhoso. É uma vida de entrega, indiferentemente daquilo que o outro faz, daquilo que o outro te retribui ou não. É você. Ser a carta viva escrita pelo dedo de Deus. O Evangelho é você. É você. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ser alguém que ora a palavra, você precisa ser alguém que prega a palavra, mas você precisa ser alguém que é a palavra. É a palavra. É a palavra. Porque nós sabemos que não há amor igual ao de Jesus, não há amor igual ao de Deus por nós, e se nós vivenciamos isso, que é a melhor coisa que já recebemos, nós temos que ansiar com que os outros vivam isso também. Nós temos que ser essa igreja que leva as pessoas a conhecerem a Cristo. Não essa igreja que barganha, não essa igreja que entrega ao Senhor para receber algo em troca, não. Mas uma igreja que agrada ao Senhor. Quando nós estávamos lendo, não sei se você percebeu, mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a recompensa que Abel recebeu? Qual foi a recompensa que Abel recebeu? Por ter entregado a melhor oferta. Qual foi? Você consegue se lembrar? Sabe o que ele recebeu? Injúrias, insultos, injustiça, a morte. Foi isso que ele recebeu por ter entregado a melhor oferta. O que Deus fala conosco essa noite é que quando você entrega o melhor, aquilo que você vai receber em troca, aos olhos dos homens podem não parecer nada, mas aos olhos do Senhor é realmente o que é precioso. O escritor de Hebreus vai dizer que hoje há um sangue que derramou-se sobre a terra através de um sacrifício perfeito, através do sacrifício que foi feito na cruz, que é o sangue de Jesus, mas que se iniciou no sangue derramado em Abel. Em Abel. Às vezes, nós fazemos o bem esperando receber as recompensas aqui dessa terra. Mas aqui Abel não recebeu as recompensas terrenas. Pelo contrário, daqueles que deveriam se alegrar com ele, daqueles que deveriam ser com ele o tempo todo, foram aqueles que o insultaram.
aqueles que o injuriaram e aqueles que o tiraram dessa terra. Mas sabe da onde ele não foi tirado? Da presença de Deus. Da presença de Deus. Anseie estar na presença de Deus. Anseie ser alguém que faz de uma forma com que as pessoas possam entender que Deus se agrada de você. Porque a palavra diz que Deus se agradou dele. Ele foi amável, ele foi agradável. Ele foi alguém que conquistou o favor de Deus. Qual é o preço de você conquistar o favor de Deus? Qual é o preço? Se você pudesse pagar hoje, quanto você acha que valeria isso? Você acha que valeria a pena você trocar milhões e milhões de dólares pelo favor de Deus na sua vida? Você trocaria? Não precisa nem muito longe. Se você conversar com pessoas que conhecem muito bem de investimentos financeiros, elas vão te dizer que elas preferem ter o conhecimento sobre investimento do que ter a fortuna que elas têm investida. Se fosse uma opção, elas escolheriam ter o conhecimento. E nós, como cristãos, na hora de escolher o que nós desejamos, o favor de Deus em nossa vida, a presença de Deus em nossa vida, ou as recompensas terrenas que podemos receber das ações boas que fazemos. Nós precisamos entender que se nós colocarmos o ego superior a Deus em nossa vida, nós vamos padecer. Nós vamos cair, nós vamos nos entristecer, nós vamos fechar a cara, nós vamos agir como crianças mimadas se o nosso ego falar o mais alto do que o nosso Deus. Temos que zelar, temos que tomar cuidado, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Porque às vezes o nosso desejo é agradar mais os homens, mais as pessoas que estão ao nosso redor. Aos olhos dessas pessoas, nós queremos ser alguém que demonstra ser extraordinário. Mas é real? É genuíno? Porque o salmista diz lá no Salmo 139, verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Aquilo que você está fazendo tem agradado a Deus? As suas ações, as suas entregas, a sua forma de se alegrar com o outro é verdadeira? Porque se a gente parar para pensar, isso é intrínseco em nós, desde a infância. A gente lá na escola faz um desenho maravilhoso, mostra para a professora, fala, é bonito. Quando vem sua amiga ou seu amigo, ela fala, nossa, que lindo, extraordinário, mostra para toda a sala. Eles já falam, o meu era mais bonito. Por que você mostrou dela? Você não se alegra não, filho. Você queria rasgar o desenho da outra criança. É na adolescência. Passa aquela garotinha, passa aquele garotinho que você fala assim, é o meu naipe. Aí quando você vê quem está namorando com ele, sua melhor amiga, seu melhor amigo. Aí você fala, não é possível. Por que com ele, Deus? Por que com ela? Por que essas coisas boas só acontecem com os outros? Você nunca fez essa pergunta? Só eu que já fiz. Por que com o outro? Por que comigo não? Eu me esforço tanto, Deus, eu também fiz a mesma faculdade. E eu não consigo me promover, e o outro foi promovido. Por que com ele e comigo não? Se nós colocarmos o nosso ego à frente daquilo que Deus é, nós vamos fracassar, porque nós vamos desejar sempre alcançar mais do que o outro. Enquanto na verdade Deus nos chamou para entregar a vida de uma forma que o outro seja mais beneficiado do que nós.
Quando você tiver um coração que você confia naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem para a sua vida, nas promessas que Deus confiou em tuas mãos, você não vai deixar de fazer o bem ao próximo com medo de perder as coisas, porque você já sabe que Deus tem para você aquilo que Ele preparou. Essa é a realidade do Evangelho. Você não precisa ter medo de fazer o bem para o outro. Ele vai ser beneficiado, e se for através da sua vida, glória a Deus. O que é seu, o que Deus te prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Tenha fé. Mas o primeiro ponto dessa mensagem, para que a gente possa entender que não há outro amor igual a Deus, é que você tem que parar de fazer mimimi. Tem que parar. Então o primeiro ponto é assim, ó, diz assim: não adianta fazer mimimi com o Senhor. Não adianta fazer mimimi com o Senhor. Os dois entregaram a oferta, Caim não gostou da forma como Deus olhou para a oferta dele, olhou para de Abel, Deus falou que não gostou da oferta dele, se agradou do irmão e ele fez biquinho. Foi emburradinho. Ficou tristinho. Para de fazer mimimi com Deus. Para de ser como essa criança, como a Caim, que olha e fala assim: ah não, eu merecia mais. Olha tudo que eu tenho feito, olha como eu tenho me comportado. Até hoje eu tenho sido uma pessoa incrível. E o Senhor não traz nada para mim. O Senhor não faz nada na minha história, na minha vida. Eu já contei aqui para vocês. Sabe por que eu desviei da igreja? Porque dos 11 aos 19 anos na igreja, eu desviei porque eu falei para Deus assim, ó: não é possível que você exista. Não é possível que você exista. Tenho 19 anos, sou virgem. Sabe o que eu tenho feito? Tenho me guardado dentro dessa igreja aqui, ó. Sabe o que as meninas querem? Elas querem transar. Elas não querem fazer a coisa certa. Estou tentando arrumar uma namorada e casar e viver minha vida naquilo que eu gosto de fazer, que é jogar o futebol. Mas aí o Senhor só me manda essas enviadas de Satanás e o futebol dá tudo errado para mim. Então eu estou fazendo tudo certo, estou me guardando. Não existe não, o Senhor não existe não. Não existe. Eu falei: a partir de hoje, nunca mais eu piso numa igreja. Eu fiquei 4 anos longe da igreja, porque eu achei que eu era melhor que Deus. Eu achei que eu merecia, eu achei que eu estava fazendo, eu merecia. A gente não merece nada. A gente não merece nada. Não é as nossas ações que mudam aquilo que Deus é. Não é. Mas a gente tem esse coração. Até o dia que Deus me resgatou de novo, Ele me mostrou assim: não é porque você merece. Você nunca mereceu e nunca vai merecer. É porque Jesus se entregou por você. É porque Jesus se entregou por você. Aí você está aqui essa noite e fala assim: Deus, eu faço tudo certinho. Minha vida não vai. Você está aqui e fala: Deus, já voltei, tem 2 meses para a igreja, e parece que agora desmoronou tudo, minha vida dando tudo errado. Sabe essas conversinhas que tem em igreja? É que a pessoa começa a ter isso no coração: agora que eu voltei para a igreja, dando tudo errado na minha vida, dando tudo errado. Cara, você está fazendo agora algo que agrada a Deus. Se você fazer a coisa errada, não vai dar bom mais. Antes, o que você fazia cara errado, você não se incomodava, mas agora você se incomoda em mentir. Agora o Espírito Santo te incomoda quando você mente. Agora você se incomoda quando você vê coisas indevidas no seu celular. Agora o Espírito Santo te incomoda quando você vê coisas indevidas no seu celular. Agora no seu trabalho, quando você mente para fazer uma venda, você fica mal, o Espírito Santo te incomoda. Aí você fala: nossa, parece que está dando tudo errado. Fui mandado embora do serviço porque não consegui mais vender direito. Mas você vendia tudo errado, fazia as coisas que não era para fazer. Eu falei de manhã, eu vou falar agora à noite. Não dá mais para a gente ser um povo que se acomoda em sermos devedores. Não dá. Se você é cristão, se você é filho de Deus, você não tem que se conformar em ter dívidas. Não tem. Não dá. Você pode ter a dívida, mas você não pode se conformar com ela. Você não pode ser alguém que fala assim: eu vou gastar no cartão à vontade lá e depois eu negocio daqui uns anos. Se era 10, eu pago 2. Nunca isso, gente. Se acontecer um dia, e vai fazendo o que é certo, mas assim, não se acomode.
Deus te chamou para ser referência, Deus te chamou para ser exemplo, Deus te chamou para ser alguém que entrega o melhor. E se Deus quiser te ensinar nesse tempo assim, ó, recua um pouquinho no seu estilo de vida, muda um pouquinho do lugar que você está, ó, vende esse carro, compra outro, ó, vive uma vida que me agrada. Se Deus quiser te ensinar coisas diferentes, mas seu coração está preso em um status. Não dá para a gente ser esse povo das estatísticas de falar que deve é absurdo. Não dá, gente, não dá. Em tudo temos que ser referência, em tudo. Em tudo. E Deus repete uma pergunta essa noite para nós. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Um dia Deus fez essa pergunta para Caim. Ele faz para você essa noite. Se você fizer o que é certo. E se você fizer o que é certo. E se você parar de querer resolver do seu jeito, e se você entender que não dá para ficar fazendo jeitinho nas coisas, faça o que é certo. Leve o dano, não importa. Leve o dano. Mas a mudança, quando você realmente se rende a Cristo. Houve um dia em que um homem, que era muito criticado, muito odiado, um publicano, ele olhou para Jesus e falou: eu quero estar com ele. Todos odiavam Zaqueu, todos. Mas quando Jesus olhou para ele e falou: eu quero estar na sua casa. Você acha que as pessoas se agradaram? As pessoas gostaram? O que a palavra diz? Você vai na casa dele, ele recebeu Jesus, recebeu os outros que estavam dizendo que não era para estar ali. Mas quando ele teve um real encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Jesus não pediu, mas ele genuinamente falou assim: eu vou devolver. Não somente aquilo que eu roubei, mas 4 vezes mais. Quando você tem um real encontro com Jesus, sua vida é transformada. Eu quero te levar uma realidade hoje do Evangelho e falar assim: se você hoje não teve a vida transformada, suas ações continuam o mesmo, você não teve um real encontro com Jesus. Não tem como você ter um encontro com Jesus e você continuar fazendo as coisas erradas. Deus te chama essa noite, se você fizer o que é o certo, você não será abençoado? Não há amor igual de Deus. Ele nos convida a viver uma vida reta perante a Ele, perante aos seus olhos. Lembra, não é sobre as recompensas, não é sobre se o outro recebe mais ou não, mas é sobre fazer o certo. Fazer o certo. Você pode perguntar: pastor, mas o que é fazer o certo? A gente volta na primeira pergunta. É agradar a Deus. É agradar a Deus. Se em todas as suas ações, em todas as suas atitudes você agradar a Deus, você vai estar fazendo o que é certo. A gente não precisa ser melhor que ninguém. A gente precisa agradar a Deus. Você pode ser rotulado, você pode ser intitulado de várias formas. Gente, eu trabalhei mais de 10 anos como vendedor. Eu lembro um dia que teve mudança de gerência na loja que eu trabalhava. E a gerente esperou passar 1 mês para vir me dar um feedback. Eu lembro até hoje o feedback dela foi assim: eu não sei como você vende, porque você não abre a boca para falar com os clientes. Eu não sei. Eu era um dos melhores vendedores, mas eu tinha o meu jeito. E ela falou: eu pensei em falar para você durante o tempo que você estava ali, muda isso, faz assim, mas eu vi que da forma como você é, você dá resultado. Ela falou: posso fazer um atendimento com você, junto, mais pertinho? Falou: pode. Um dia ao terminar o atendimento, ela falou assim: por que você não oferece para o cliente
quando ele pede uma calça, uma camisa? Eu falei, porque ele não pediu uma camisa. Ele pediu uma calça. Mas aí você faz uma venda junta ali, casada. Eu falei, mas ele não me pediu uma camisa. Se ele quiser uma camisa, ele vai me pedir. Não, mas é técnica de venda. Eu falei, não, aí eu estou levando ele a comprar o que ele não quer. Aí começou uma discussão. Com o passar do tempo, ela entendeu que eu fidelizava os clientes justamente para não ficar empurrando as coisas nele. Tem gente que não gosta de ir numa loja e o cara fica assim, compra isso, pede a camisa branca, você leva a preta, rosa, cor de rosa, a marrom, todas as cores, não leva a preta. O cara pediu a preta, você levou a rosa. Não tem a preta, tem a rosa, mas eu não quero. Um ou outro vai levar? Vai levar, mas não é sobre isso. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de ser. E você precisa entender que Deus te chamou para ser desse jeitinho aí. Mas para fazer o certo. Para fazer o certo. Para fazer o certo. Não é porque você está num ambiente que todo mundo faz errado para vender, que todo mundo faz errado para isso. A gente trabalhei 10 anos com venda. Eu sei como que é. Eu vendia net. Acho que posso falar que nem tem net mais, né? Vendia net. DirecTV. Quantas reclamações o povo tinha lá? Eu nunca tive uma reclamação de venda. Porque eu não vendia as coisas erradas. Se era o produto, era o produto. Ó, você vai comprar um produto que não vai funcionar às vezes, eu vou te falar. Ó, esse aqui tem lugar que não vai pegar. Você quer levar assim mesmo? Eu quero, não vai pegar. Depois não vai ter que reclamar pra mim, tá bom? Tá bom. Passava lá no stand e falava assim, realmente não funcionou, né? Tive que pôr outro. Falei, tá vendo? Te avisei. Não é melhor do que você mentir só pra você vender? É melhor. Fazer o certo. Deus te chama para fazer o certo. Mas, ainda mais, fazer o que eu gostaria que fizessem por mim, no dia a dia. Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Agora começou o Evangelho. Começou aquilo que Jesus nos ensinou. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Agora, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Não é mais agora mimimi, é você fazer pelo outro. Fazer pelo outro. A sua motivação tem que ser que o outro seja melhor que você. E a sua referência é aquilo que Deus fez por você. É viver esse Evangelho. É estar disposto a entregar o seu maior sonho para que o outro receba a recompensa. O Evangelho é você estar disposto a entregar o seu maior sonho para que o outro receba a recompensa. E a recompensa é Cristo, a recompensa é Jesus, a recompensa é aquele que te salvou, a recompensa é aquele que te amou primeiro, a recompensa é aquele que mudou a sua história, que tirou, sabe, você das trevas, te trouxe à luz, que te deu uma identidade de filho e de filha de Deus, e que hoje você faz o que for preciso para que o outro receba essa recompensa, que é Jesus, é Cristo. Você tem que estar disposto. Gente, quantas vezes eu estou atendendo aqui as pessoas, aí vem alguém e me fala assim, ó, eu estou vindo na igreja por causa do Vitor. Por causa do Vitor. Eu falo, é mesmo? Então, nossa, eu corto cabelo com ele. Gente, o Vitor não corta cabelo. O Vitor, ele entrega o seu maior sonho para que as pessoas recebam a recompensa. Recebam Jesus. Ele está trabalhando, está fazendo algo que gosta, está buscando melhorar em vários aspectos da sua vida, mas ele está entregando a Cristo a sua vida. As pessoas saem de lá e ouvem de Jesus. Ele não é um pastor como todos vêm aqui, mas ele cuida de pessoas, ele leva pessoas a Jesus lá. Ele leva. Não foi um, não foi dois, não foi três que eu atendi aqui. Ele falou, vim para a igreja por causa do Vitor. O Vitor me chamou. Esses dias, um menino veio na igreja, falou, pastor, gostei demais. Eu vim na quarta-feira passada. Acho que foi domingo passado que o louvor ficou aqui até tarde, né? Ficou aqui.
Depois ele vem na quarta, a gente conversou aqui durante o dia. Hoje ele já trouxe um amigo. É um amigo você, ele me falou que foi maravilhoso. A gente tem que ter esse coração, aquilo que você tem recebido de melhor, entregue para o próximo, entregue para o próximo. Sabe por quê? Você somente estará disposto a dar a outra face quando entender que o melhor que você tem a receber não estão nas coisas futuras, mas encravado no sacrifício perfeito, no castigo que te trouxe a paz. Você não consegue dar outra face para o outro, receber os insultos, receber as injustiças, se você não estiver em Cristo. Não consegue. Não consegue. Você não vai conseguir parar de ser alguém que é mimimi com o Senhor se você não estiver em Cristo. Não vai. Não vai. Quando Jesus for tudo o que você precisa, Ele jamais será tudo que você tem. Eu vou repetir, e como está gravado, para depois não falarem, que o pastor falou besteira, eu vou repetir para vocês entenderem. Quando Jesus for tudo o que você precisa, Ele jamais será tudo o que você tem. Mas como assim, pastor? Jesus não é tudo que eu tenho? Jesus não é tudo que eu tenho? Jesus não é um objeto que você conquista. Então não é algo que você tem. Jesus é uma pessoa que você precisa. Quando Jesus for tudo o que você tem um objeto que você conquistou. Não, Jesus tem que ser tudo o que você precisa. Ele é uma pessoa. Ele é alguém que está com você em todo o tempo. Não é você que conquista. É Ele que te alcança, é Ele que te salva, é Ele que te transforma. É Ele que está com você o tempo todo. Senão a gente leva o cristianismo dessa forma. Agora eu tenho Jesus. Agora eu conquistei. Não, Ele conquistou a nossa vida através do sacrifício na cruz. Ele se entregou por mim e por você. Sobre Ele foi levado todos os nossos pecados. Ele foi cuspido, Ele foi insultado, Ele foi martirizado ali por amor a você. Você precisa de Jesus para que você seja novamente reconciliado com Deus, para que você tenha novamente a identidade de filho e de filha de Deus. Você precisa de Jesus. E não tem que ser um amuleto para você. Agora eu aceitei Jesus. Agora eu sou de Cristo. Agora você é um religioso. Agora você é um religioso. Não, você não é religioso, você é filho de Deus. Segundo ponto, para que você entenda que não há amor igual de Deus, é você não mais ser um parceiro do pecado, mas senhor do pecado. Você não é parceiro do pecado, você é senhor do pecado. Isso é muito importante que você entenda. Porque por um tempo, quando houve a queda do homem, lá no pai e na mãe de Caim, eles acharam que agora o fruto traria o conhecimento daquilo que Deus era. Conhecimento de Deus. Mas na verdade só revelou a imperfeição humana. Eles tiveram medo, eles se esconderam. Demonstrou a eles a imperfeição do homem. Pecado te afasta de Deus. O pecado te afasta da sua essência. Ele não pode ser seu parceiro. Não pode. Porque olha só. No versículo 9, o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? A gente aqui dá vontade de rir, de chorar e de pegar no pescoço dele, né? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha a arrogância, a prepotência de Caim, mano. Diante de Deus. Cara, o pai e a mãe já tinham feito tudo o que fez. Deus fechou as portas do jardim. Deus não abandonou. Olha que maravilhoso. Deus continuava ali na presença, conversando. E aí, como vocês estão? Recebendo oferta. Aí chega uma hora. É só porque não se agradou na minha oferta. O que você quer, mano? O que você quer? Não é você que sabe todas as coisas?
Eu tenho que guardar meu irmão? Você chamou meu pai para ser aquele que guardava. Não é? Deus não falou que Adão era o guardião? Aí o que você fez com meu pai? Aí agora eu tenho que cuidar do meu irmão? Você não sabe onde ele está? Você não sabe? O que ele fez? Ele pegou o pecado aqui, ó, parceiro. Ele já havia matado o seu irmão. Pecado. Mas o que ele fez? Ele mentiu. Ele mentiu. Ele não demonstrou arrependimento, ele não demonstrou que estava culpado, ele não demonstrou ali diante de Deus que havia um coração arrependido. Não. Ele foi orgulhoso, ele foi prepotente, ele foi alguém arrogante diante de Deus. Ele fez o pecado do seu parceiro. Fez. Não tem o ditado que fala? A soberba precede a queda. É fato. É fato. A soberba precede a queda. Os homens acham que vão estar mais por dentro disso aí, mas a gente tem acompanhado no Mundial de Clubes, né? Os europeus que se acham demais no futebol. Não ganharam um jogo de nós, sul-americanos. Não ganharam dos brasileiros, não ganhou. Porque acha que estão abalando. Acha que o dinheiro pode comprar, que o dinheiro compra. Eles vêm aqui e compram os nossos melhores, mas os nossos piores ficaram aqui é melhores que os deles lá ainda. O Brasil que inventou o futebol. Eu sei que as mulheres estão aí, eu vi muito meme também. De falar assim, obrigado por quem inventou esse torneio, né? Meu marido, meu namorado, meu noivo está assistindo 4 jogos por dia. Mas eu fui ver alguns comentários, achei algumas coisas interessantes também. Eu vi algumas mulheres falando assim, nossa, eu tô achando maravilhoso. Meus netos, meus filhos estão vindo para casa. Estou fazendo bolo para eles, já tendo comunhão juntos. Ah, eu estou assistindo juntos, a gente está aproveitando. É um mês só, vai passar rapidinho, mas vocês vão estar juntos. Vão estar juntos. Mas esse exemplo também, da soberba deles no futebol, me remeteu ao Evangelho. O que aconteceu com o Evangelho na Europa? Porque hoje o Evangelho não predomina mais na Europa, aqueles que há pouco tempo atrás enviavam tantos missionários, inclusive para cá, para o Brasil. Por quê? Eles caíram. Por quê? Por quê? Soberba. Soberba. De se achar melhores que os outros. E nós não podemos cair na mesma soberba. O Evangelho não tem que nos tornar pessoas soberbas, orgulhosas, tem que nos tornar pessoas humildes. Humildes. Em todo tempo nós temos que se lembrar que é porque Deus fez em mim que eu posso fazer algo pelo outro. Não caia na soberba. Seja humilde. Mas também não deixe a mágoa ou a rejeição mover as suas ações futuras. Por que Caim falou assim com Deus? Tá achando que eu sou o guardião do meu irmão? Estava magoado, ele foi rejeitado por Deus. E você está aqui hoje, quantas vezes você foi rejeitado? Quantas pessoas te feriram, quantas pessoas te magoaram? E as suas ações, as suas falas, as suas atitudes hoje demonstram o quanto você está ferido. Não estão demonstrando a Deus, estão demonstrando as suas feridas. Mas Deus, Ele te chamou para ser curado, para ser renovado, para ser restaurado nele. Não são as suas mágoas que têm que te mover, não são as rejeições que têm que te mover. Tem que ser o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Ele te alcançou, Ele te transformou, Ele te trouxe vida. Libera a vida para as pessoas. Libera a vida para as pessoas. Seu coração firmado nele. Firmado nele. Porque na verdade, a resposta de Deus para Caim, se ele era um guardião do seu irmão, era assim. Ele era guardião do seu irmão.
Levíticos 19:18 diz assim, ó, não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Mateus 22:39, Jesus disse assim, ó, e o segundo mandamento é, ame ao próximo como você ama a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim, ó, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Você é o guardião dos seus irmãos. Através das suas ações, suas atitudes, as pessoas têm que ser encontradas por Cristo, têm que ser salvas por Cristo. As suas ações devem agradar a Deus e fazer com que o outro veja a Deus em você e através de você. Só existe uma forma de você ser o senhor do pecado. Ou seja, dominá-lo. Você não pode ser dominado pelo pecado, você tem que dominar o pecado. E é você se esvaziar-se de si mesmo. É você entender, não é aquilo que eu posso fazer, não são as minhas forças, mas é nas minhas fraquezas que Deus se aperfeiçoa em mim. Se esvazia de você essa noite, entrega para o Senhor. Sabe quem te magoou, quem te feriu, quem te rejeitou, coloca diante de Deus. Sabe aquilo que você fez e colocou às vezes Deus contra a parede, falou, Deus, não acredito mais, não creio mais. Libera. Tenha a humildade de reconhecer seus erros e suas fraquezas. Deus te chama essa noite para que você reconheça os seus erros, suas fraquezas. João foi uma pessoa incrível, que nos deixou um testemunho maravilhoso. Em seu livro ele disse assim, no capítulo 3, versículo 27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Aqui ele estava respondendo, discípulos, pessoas estavam dizendo assim, você é o Messias? É você o Salvador? É você aquele que vai nos libertar? Ele fala, ninguém pode receber nada se não lhe for dado do céu. Você não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são minhas testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Não é sobre mim, é sobre Ele. É ter humildade, reconhecer que não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que Cristo veio para fazer, para transformar. Ele diz assim, ó, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, ele o escuta e se alegra muito. Ele fala assim, ó, eu me alegro muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Só tem uma maneira de você ser o senhor do pecado, é você se esvaziar de si mesmo. Você falar assim, Deus, cresça em mim, me diminua, Pai. É sobre Jesus, é Ele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Não é sobre mim. Eu não sou merecedor. O apóstolo Paulo disse assim, todos pecaram e foram destruídos da glória de Deus, todos. É Cristo que nos alcança, é Cristo que nos transforma. Nada que provém de ti pode agradar ao Senhor, nada. Sabe por que você não dá nada ao Senhor que não tenha antes recebido do céu?
Você não está dando algo que é seu, você está dando algo que é dele. Ele entregou para você. Ele te deu o primeiro, para que você fale assim, entregue a mim, se renda a mim. Entenda que eu sou. Quando você é algo em mim. Em mim, em mim. Seja humilde, seja simples, permita que ele cresça e você diminua. Ele cresça e você diminua. Para finalizar, o terceiro ponto é assim, ó. Não faça como eu fiz um dia, de achar que você é merecedor. Você não é a última bolachinha do pacote, não. O terceiro ponto é, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Verso 13, Caim disse assim, meu castigo é tão grande que eu não posso suportar. Olha só, todos vão saber, meu irmão, você colocou um sinal em mim, uma marca em mim, todos vão olhar para mim e vão querer me matar. Deus fala, não. Essa marca nunca foi para a morte, essa marca foi para a vida. O intuito da marca em Caim não era para que ele fosse morto, é para que ele fosse um dia reconciliado com Deus, é para que um dia ele tivesse humildade, chegasse diante de Deus e falasse, eu quero me esvaziar de mim mesmo, quero mais de ti, Pai, me perdoa, me perdoa. Ele seria alcançado, ele seria resgatado, porque se Deus não tivesse colocado a marca em Caim, ele teria sido morto. Alguém teria vingado a morte de Abel. E da forma como ele havia ali cometido aquele pecado, se ele fosse morto, ele estaria condenado eternamente ao inferno. Mas Deus demonstra através do seu amor que não há nenhum outro amor igual ao dele, que o tempo todo a marca era para um resgate, o tempo todo a marca era para uma reconciliação. Aquilo que você tem sofrido, aquilo que você tem sido injuriado, aquilo que tem sido a morte para você, Deus fala nessa noite, é vida, é vida. Essa marca é para que você veja o meu amor em você, e esse amor é meu Filho Jesus, porque todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê e confessar em seu coração que Cristo é o seu Senhor e Salvador, terá vida eterna. Não é sobre o nome que colocaram na sua vida, não é, você não é um fracassado, você não é um fracassado. Não importa se você foi rejeitado, a sua vida toda, Deus te chama essa noite e fala, eu amo você, você é o bem mais precioso que eu tenho. Essas marcas não é mais para que você olhe agora e que você se sinta injustiçado, é para que você olhe e fala, Deus, mais de ti, mais de ti, mais de ti, menos de mim. Menos de mim, e menos de mim. Se coloque em pé no seu lugar nessa noite. Entenda. Um dia, Caim recebeu uma marca e achou que era para a morte, mas era para a vida. Era para o seu resgate, era para a sua reconciliação. E nessa noite, Deus fala para você que tudo aquilo que você tem vivido, não é para a morte, não é para uma condenação, mas é para um arrependimento, é para um coração genuíno se colocar diante dele e entender que Deus é aquele que traz luz às trevas e ele quer te alcançar e quer te salvar, e que nessa noite a vida no nome de Jesus, essa noite a vida no nome de Jesus.